Bom, mas tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo informativo desse final de ano, falando um pouco de como foi o nosso 2020, esse ano bastante turbulento para todo mundo. E como a gente tem bastante detalhe, eu decidi não fazer um vídeo só, e esse é o nosso segundo informativo, nosso segundo vídeo falando sobre esse ano de 2020. Bom, vamos lá, vamos com o nosso detalhe, um pouco mais de detalhe do que aconteceu aqui no campo, né? No começo do ano eu contei para vocês as lutas financeiras que nós tivemos e o que Deus fez para poder nos manter aqui no campo de missões. Foi algo assim tremendo. Eu falo para vocês que depois eu fui fazer uma análise do que estava acontecendo. O que aconteceu é o seguinte: eu estou já há um bom tempo trabalhando na internet, pesquisando na internet uma forma de divulgar o nosso projeto. Agora, divulgar não é apenas você colocar na internet e ficar postando coisa na internet, mas na verdade existe na internet, é usado algumas técnicas que você faz um tipo de divulgação e você faz um trabalho de filtragem por interesses, né? Então uma coisa que eu nunca gostei de missões é aquela coisa de buscar uma pessoa porque eu estou interessado naquela pessoa, né? Em outras palavras, você encontra um irmãozinho que é simples financeiramente falando, né? Mas esse irmão ele está interessado em missões. Aí você encontra um outro que é um empresário, que é cheio de dinheiro. Aí eu, como missionário, vou fazer a seleção. Eu vou dar atenção mais a esse irmão aqui do que aquele dali. Isso eu nunca gostei, sabe? Uma coisa assim que sempre me deixou... na minha adolescência, isso era tão forte no meu coração que eu não queria nem ser missionário, porque eu tinha ideia de que todo missionário fazia esse tipo de coisa. Foi quando Deus começou a trabalhar com o meu coração, mostrar que não era assim. E eu sempre orei, eu falei, Senhor, eu quero ser livre disso. Eu quero ser livre desse jugo de colocar o meu pescoço, me submeter pessoas por causa de dinheiro, ou quem sabe diante da necessidade de fazer esse tipo de coisa. Eu sempre... E aí na internet eu comecei a aprender um monte de coisa. Eu até fiz um curso, coloquei até essas técnicas aí também no nosso curso, né? Que a gente ensina sobre a área missionária, a gente fala sobre a vida prática e missões, e tem a parte que a gente fala sobre a divulgação do projeto. Eu lancei tudo isso aí, eu faço até a propaganda aqui, tá? Quem quiser e tiver interessado, quiser fazer o nosso curso aí, dá pra parcelar em 12 vezes aí. Fica aí minha propaganda aí do nosso curso, Conhecendo Mais Missões. Mas, amado, eu comecei a fazer isso em 2019, tá? Comecei a usar essas técnicas na internet. Eles trabalham muito com uma certa filtragem de interesses, né? Interesse por parte da pessoa, não da minha parte, tá? Eu vou dando conteúdo, se a pessoa é interessada, ela vai entrando naquele caminho. E eu tava colocando em prática. Eu comecei a colocar em 2018, final de 2018. 2019 eu já estava fazendo isso aí. E aí, como eu estava fazendo muito lento, porque eu não tinha entendimento, eu ia testando e errava, voltava, fazia, refazia, tá? E o negócio foi meio lento, né? E a gente, quando chegou final de 2019, eu comecei a ter uma certa progressão. Entrou 2020, foi quando nós começamos a ter o resultado. Então, o que eu pude perceber foi que aquilo que Deus começou a colocar no meu coração, foi um negócio muito forte, isso aí que desde 2017 Deus começou a impactar meu coração, faz isso, faz isso, faz isso. E eu comecei a ver canais na internet, eu comecei a estudar uma coisa, estudar outra. Quando eu encontrava um irmão do nada, irmão, você já viu tal coisa? Assiste o canal do fulano de tal, que ele ensina tal, assim. E eu ia assistir, era aqueles assuntos que eu tava batendo. E certo, eu não vou entrar aqui no assunto, né? Que senão, mas eu fui aprendendo e fui implementando. E o que aconteceu foi um negócio de Deus. Eu vejo isso aí como a mão de Deus. Porque da minha parte mesmo, assim, eu não sei se eu teria capacidade, com certeza não. Mas não sei se eu teria capacidade de coletar tanta informação e colocar em prática. E nós começamos a colocar em prática e o resultado disso começou a vir justamente no começo de 2020. Tá? E como eu contei no vídeo passado, aquela sequência de pessoas que começaram a vir e me ajudar foi justamente pessoas que já estavam entrando aquele processo, né, de encontrar o nosso projeto, de se interessar pelo nosso projeto e etc. E isso foi muito bom. Para mim, isso está sendo... Eu estou trabalhando ainda com isso, continuo fazendo isso aí.
né? Hoje nós estamos procurando ensinar outros missionários, porque isso é muito bom, favorece o missionário estar no campo e não ter que ficar indo no Brasil, batendo nas igrejas, tá? Por mais que o missionário precise fazer isso aí, ter esse contato pessoal, né? Mas não é aquela coisa de que, se eu não fizer isso aí, o trabalho não vai para frente. Você tem condições de estar divulgando, mesmo estando no campo, tá? Mas aí, amados, o que aconteceu? 2020, a gente entrou numa situação da pandemia, muito problema, tá? A gente não podia, ficamos de um jeito que as autoridades não deixavam a gente sair na rua. Se eu saísse aqui na porta da minha casa, aqui na esquina, aqui com meu filho, passasse um carro da polícia, eu poderia ser preso. Poderia não, eu iria ser preso com certeza. E esse meu bairro aqui é um bairro que tem muito brasileiro e argentino, né? Eu não sei porque que tem muito argentino, mas os brasileiros, a maioria que moram por aqui, é o pessoal que estuda na faculdade de medicina, que também não é longe daqui, né? E aí, com isso, como tem muito estrangeiro, os carros da polícia todinho bateu você, estrangeiro, já leva. A multa era uma multa bastante alta. A princípio, eles estavam dando uma multa de R$500. Primeiro, se não me engano, eles cobraram 200 bolivianos. Depois, eles aumentaram para 500 bolivianos, pesos bolivianos, né? E depois aumentou para 1.000 pesos bolivianos. 1.000 pesos. E posteriormente já estavam cobrando, parece que era 2.000 pesos bolivianos. Então, você para e pensa aí. No começo do ano o real estava 2 por 1, né? Depois houve a queda que ficou praticamente 1 por 1. Então vamos dizer, 2.000 bolivianos você paga R$1.000 pela multa. Por isso aí na minha porta, na minha casa, era uma multa de R$1.000, né? E aí depois que o real, falando de real, que o real caiu, ficou quase 1 por 1, um bom tempo ficou 1 por 1. Era R$2.000. Quer dizer, se eu fosse aqui na esquina da minha casa, a polícia me pega R$2.000 de multa para eu sair. Eu ia ficar preso, se não me engano, um dia. Por exemplo, se ele me levasse hoje, agora, vamos dizer, meio-dia, né? Eu teria que ficar preso lá até no outro dia, meio-dia. Eu tenho que ir atrás de um advogado para poder pagar a multa e toda a papelada que tinha lá, que ia sair bem mais caro, né? E pagar essa multa de R$2.000, fora as papeladas, que segundo algumas pessoas estavam dizendo que tem gente que estava pagando aí já quase 5.000 bolivianos, né? Quase R$5.000 para poder sair. Então, não foi brincadeira não, sabe? Não foi assim, igual eu tenho visto no Brasil, né? O pessoal fala lockdown, mas tem muito lugar o pessoal lockdown e o povo no meio da rua. Aqui não foi assim não, a polícia era no meio da rua, depois eles colocaram o exército no meio da rua. E muita confusão, muita briga. Alguns irmãos também, evangelistas, não acreditaram. Eles começaram a sair no meio da rua, eles continuaram saindo. E muitos dos irmãos foram presos, de várias igrejas foram presos. E os pastores, a liderança, lutando para tirar esses irmãos da cadeia por causa dessa brincadeira aí. Então, outros que saíram com veículo, entendeu? E a polícia chegou e prendeu o carro. E assim, foi assim, um período bastante turbulento aqui, não foi nada fácil. Outra situação também que nós passamos aqui, a gente só tinha um dia na semana para a gente poder sair, para comprar qualquer coisa. Então, funcionava pelo último número da identidade. Então, eles fizeram um rodízio, né? O rodízio era, quem terminava com o número 1 e 2, era o dia da segunda-feira. 3 e 4, terça-feira. 4, 5 e 6, quarta-feira. E assim vai por diante. Então, o meu dia de sair para fazer compra era segunda-feira. Era o único dia que eu tinha para sair. Então, na segunda-feira eu tinha que pegar meu dinheiro, meu cartão, eu saía daqui de casa, passava num caixa eletrônico, tirava o dinheiro, né, para comprar alguma coisa, o restante eu pagava no cartão de crédito. Até hoje eu pago no cartão de crédito, né? E aí eu pegava o meu carrinho, porque não tinha táxi, não tinha onde ter nada. Eu pegava um carrinho que eu tenho, tá até aqui perto aqui de mim, tá aqui no nosso depósito, até aqui o carro. E aí eu saía arrastando, ia até o mercado, e aí eu fazia compra para a semana inteira, eu comprava verdura, tudo para a semana inteira. Tá? Porque também, se eu fosse aqui na mercearia, às vezes a mercearia tá fechada, e se eu fosse lá não ia ter verdura, porque os mercados fechados, aquela coisa toda. Então, muito assim, sabe? Tudo com muita dificuldade, tudo com muita problema. Não tivemos tanta falta de produto, né? Houve uma certa... aumentou alguns produtos, mas não teve aquela falta de produto. Mas assim, o difícil era você ter que sair. Essa era a pressão, né? Você ter que sair. E nisso, amado, o que aconteceu aqui? Pra gente falar do trabalho, pelo menos nesse informativo, né? A gente começou, vários irmãos, aqueles grupos de igrejas que se organizavam,
que estavam fazendo trabalho em determinados lugares, aqueles grupos começaram a parar, tá? Eles começaram a parar e deles começaram, não, passou, quando passar a pandemia, quando passar essa pandemia a gente volta, tá? E eles pararam, foram parando. E nós tivemos alguns meses, acho que uns 2 meses, assim, com praticamente quase todos, por força de lei mesmo, não conseguiam sair na rua. E aí os irmãos começaram uma tática, e eu vou até terminar esse vídeo aqui pra gente não deixar, o outro ficou bastante comprido, né? Não deixar tão comprido. Os irmãos usaram uma tática, já que eles só podiam sair uma vez por semana, eles vinham aqui em casa cedo, assim, 4 horas da manhã, por aí, eles me ligavam, pastor, amanhã é o meu dia de sair, eu quero ir na sua casa, eu quero material para o evangelismo. Eu falei, amém. Eles vinham cedinho aqui em casa, eu dava o material para eles, e eles daqueles já saíam, eles iam para o mercado, e muitos deles, né, quando não vinham pegar aqui comigo, eles pegavam lá na casa do irmão Henry, que é na parte sul da cidade, né? Então, bom que a gente ficou 2 pontos da cidade. Eu tô na região norte, o irmão Henry tem um outro ponto de apoio que tá na parte sul da cidade, de Santa Cruz. E aí os irmãos pegavam o material comigo, e no dia que eles saíram para fazer compra na feira, eles faziam as compras deles e aproveitavam aquele período, que era só o período da manhã, porque ninguém podia ficar no meio da rua depois de meio-dia, e eles aproveitavam aquele período para evangelizar. Então, os irmãos começaram a reportar, irmão, ontem eu saí para fazer compra e aproveitei para evangelizar. E eles colocavam no grupo do nosso WhatsApp e foi animando a outros, né, aqueles que realmente são, né, que a gente faz uma diferença aqui entre aqueles que evangelizam por evangelizar e aqueles que são realmente evangelistas. Aqueles que enfrentam, evangelistas que enfrentam qualquer situação, eles buscam em qualquer situação oportunidade para levar o evangelho. E esses irmãos, eles começaram a reportar, e o outro, tá aí, o outro começou a fazer a mesma coisa, e aí a gente meio que conseguiu nesse período tão difícil, complicado, manter o trabalho, né? A gente começou a reportar isso que os irmãos estavam fazendo aqui em Santa Cruz para outros departamentos, né? Cochabamba. E em Cochabamba também os irmãos estavam fazendo a mesma coisa, La Paz os irmãos começaram a fazer a mesma coisa, e nesse período, foi um período bem fechado, né? A quarentena restrita que teve aqui na Bolívia, o exército no meio da rua, você não podia ir na rua de qualquer jeito. Meu filho ficou meses aqui dentro de casa, né? Aqui perto, aqui tem uma pracinha aqui perto, tem uma quadra aqui de futebol aqui, que pra gente ir lá brincar, pegar um pouco de sol, não podia. Graças a Deus que a gente tem a frente da nossa casa é bem ampla, a gente ficava aqui, porque nem na rua você podia sair. E nós conseguimos passar esse período aí, e dessa forma de aproveitar o dia de compra para poder evangelizar, foi a forma que Deus nos deu para a gente poder, durante esse período de pandemia, continuar com o trabalho de evangelismo, não parar o trabalho, amém? Então, é isso aí, espero que você possa... próximo vídeo, daqui uns dias eu vou estar colocando também aqui no canal e mandando por e-mail também para você, tá? Você que está acompanhando por e-mail, você que está cadastrado no e-mail, está recebendo nossos e-mails, tá? Eu vou estar mandando aí esses vídeos aí por e-mail também, com alguns detalhes a mais. Se você que não é cadastrado, cadastra aí, faz o teu cadastro, né, para receber nossos e-mails sobre missões. A gente está sempre ensinando e está mandando esses vídeos também por e-mail, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe.